Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre sofismas. Que palavra diferente, não é mesmo? E você vai entender até o final desse vídeo a importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor sobre o assunto de hoje, vamos de vídeo! Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo, que também foi discípulo de Cristo, ele foi o maior fundador de igrejas e também o maior responsável em escrever os livros da Nova Aliança. E ele tinha a seguinte estratégia: ele primeiro ia de cidade em cidade, abria as igrejas, e de tempo em tempo, se ele não mandava epístolas, que eram cartas, ele ia fazer a visita pessoalmente. No contexto desse texto, apresenta um Paulo que ele era rígido na sua escrita e ele era tranquilo quando ele fazia as suas visitas presenciais, porque ele pegava com rigidez as cartas para que quando ele fosse ter pessoalmente, ele simplesmente fosse apenas aperfeiçoar aquilo que ele já tinha declarado em suas epístolas. No texto de hoje, mostra Paulo combatendo o sofisma. O que seria sofisma? Sofisma seriam bloqueios, sofismas seriam conceitos errados, contrário à vontade e à palavra de Deus. E ele mesmo declara nesse texto que as nossas armas elas são poderosas para destruir fortalezas, argumento e toda resistência que se opõe a Deus, levando todas as mentes cativas à obediência ao Senhor. E quais são essas armas poderosas em Deus? A primeira dela é a ministração da palavra, a segunda é o jejum e a terceira é a oração. E se muitas das vezes você não consegue ministrar a pessoa porque ela está resistente, porque ela tem bloqueios, ela tem sofisma, ela tem um conceito já formado, então você vai utilizar as outras duas armas, que é o jejum, que é a oração. Isso vai fazer com que toda altivez caia por terra. Isso vai fazer com que todo conceito errado venha a ser desfeito. Isso vai fazer com que a pessoa se renda ao Senhor e se submeta à palavra dele, como o texto diz no versículo 5, leva toda a mente cativa ao conhecimento de Deus. Todas as armas espirituais, elas são poderosas e elas têm eficiência e elas têm a sua devida função. Mas se for para listar, a palavra de Deus, a ministração, ela entra no topo da lista, porque de modo geral é a primeira que você vai utilizar. E utilizando da palavra de Deus, a pessoa ela vai começar a oferecer as suas resistências por causa que ela tem bloqueios, ela tem sofismas, ela tem filosofias e ela tem conceitos que foram colocados por ela, seja por religiões falsas ou talvez por uma educação deturpada. Existem muitos fatores, mas geralmente quando a pessoa ela tem sofisma, a palavra de Deus ela não vai surtir efeito, porque a pessoa, pela arrogância, pela soberba, ela vai oferecer resistência e vai pensar que o que você tem para oferecer não é válido para ela. E se você persistir na ministração, você pode colocar tudo a perder. Então você vai para o próximo passo, que é as outras armas, o jejum e a oração. E essas são tão eficientes quanto a palavra, só que essas entram no segundo plano. E como nós devemos agir? Não existe um manual específico, existem experimentos. Primeiramente, você vai utilizar da palavra do Senhor. Se a pessoa oferecer resistência, você vai fazer um período de jejum por ela e um período de oração. E na oração, o Espírito Santo ele vai te dar o passo a passo dos próximos posicionamentos que você vai ter que ter.
Se é uma nova ministração, você vai aplicar uma nova ministração. Se o Senhor ministrar o seu coração, ficar em silêncio, fique em silêncio. Se o Senhor ministrar o seu coração, que o que está agindo nela é um bloqueio que está lá já há décadas, então você vai vir diferente. Você vai orar e jejuar pelo tempo determinado que o Senhor especificar em seu coração. A palavra do Senhor, ela sempre será viva e eficaz, capaz de penetrar o mais íntimo do ser humano, dividir alma de espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Mas quando essa palavra ela perde a sua eficiência? Quando a pessoa ela tem sofisma. Porque o sofisma é como se fosse um escudo do mal, um escudo que a pessoa ela coloca na mente dela como se fosse uma proteção. E tudo que ela acredita ser verdade absoluta, ela não quer perder. Ela não quer que seja desfeito. Ela não quer que seja desconstruído. E isso a palavra ela tem poder para fazer. Só que quando a pessoa ela bloqueia a mente, a palavra perde a sua eficiência. Recapitulando, primeiro passo, ministrar a palavra, que é viva e eficaz. A pessoa ofereceu resistência, então plano B, jejum e oração. Jejuou, orou, uma nova ministração, a pessoa continua oferecendo resistência, peça estratégia para o Senhor, para Ele te direcionar quanto tempo que aquela pessoa precisa ter de jejum e oração, para que enfim a palavra ela venha com a sua eficiência e faça a transformação que ela precisa fazer. É como se você quisesse limpar uma superfície engordurada, que tem aquela crosta de gordura. Você já passou uma espátula, mas ainda ficou aquele sebo, aquela coisa ruim. Você vai jogar água quente, vai passar palha de aço, vai esfregar, aí ela ainda não ficou 100%, você vai lá e joga mais água quente, esponja de aço e assim sucessivamente. Assim é a ministração quem tem sofisma. O sofisma é aquela gordura que você vai jogar a água quente do jejum e da oração, depois você vai esfregar novamente com a ministração. E aí vai limpando, até a mente da pessoa ficar limpa e pura novamente, e ela não tem mais nenhuma resistência a receber as verdades bíblicas, e então assim você conseguiu ganhar ela. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.